vamos fazer aqui a leitura do Evangelho e a prece para você iniciar o estudo da noite, né? Muita paz. Então vamos lá. A leitura do Evangelho caiu no capítulo 7º. Bem-aventurados os pobres de espíritos, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito, que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível a minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estais sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda, para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. E como a mensagem é comprida, né, ela é grande, fica a sugestão de quem, né, antes de dormir, quiser continuar a leitura deste item do capítulo 7, o item 11. O Espírito ela acordai de Constantina em 1863. E vamos à nossa prece para nossa irmã Verusca iniciar o seu estudo. Jesus amigo, estamos aqui mais uma vez em teu nome, juntos e unidos, para um só fim, que é de aprendermos, de estudarmos e de nos esclarecermos. Que a nossa irmã Vera seja auxiliada no estudo da noite de hoje. Que os irmãos que aqui estão conosco, os nossos irmãos espirituais, ilumine a sua mente, esses esclarecimentos, sirva para nós de consolo, de conforto, de orientação, para que nós possamos aprender cada vez mais com esses ensinamentos, pô-los em prática no nosso dia a dia e nos esforçarmos para cada vez mais nos melhorarmos, caminhando na nossa trajetória evolutiva, rumos à nossa perfeição. Que os amigos espirituais nos envolvam a todos e derrame sobre todos nós muita paz, muita harmonia, para que o estudo transcorra na nossa completa paz. Que assim seja. Passando para você, minha amiga, bom estudo. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos já no capítulo, né, do retorno. Quem vem acompanhando o estudo sabe que esse capítulo 28 nos mostra, isso fazendo um resumo, né? Todo esse livro é baseado na questão da família, no que ela representa no cotidiano, os conflitos, os processos obsessivos, as relações, né? A questão dos reajustes, né? A questão das culpas,
e a ação protetora do plano espiritual em todas essas situações. E a gente já vem estudando há algum tempo e verificamos que a partir do capítulo 24, né, começa a haver uma mudança na questão da situação de dor. Né? A dor no sentido de observarmos o lar como um ninho de alma, onde essa dor e essa provação são abençoadas no sentido de instrução, de reeducação. Verificamos também, para lembrar, né, que o livro começa assim com uma jovem prece pedindo proteção à sua própria mãe, que está desencarnada, mas que não tem condições, pelo contrário, de ajudar. Mas essa prece passa a ser a prece refratada, né? E há um auxílio, porque essa mãe, ela obsedia, segundo a esposa do pai da jovem, né? E lá pelo capítulo 25, verificamos, né, o poder do perdão, da força da sinceridade. O reencontro no plano espiritual, no capítulo 26, né, de um filho que se culpava a madrasta por esse enteado ter morrido, e a mãe não aceitava no plano espiritual o que aconteceu com o filho, e há um reencontro. Vocês lembram disso? Há um reencontro dessa mãe e desse filho no plano espiritual. Alguém lembra? E vamos vendo que a oração e a ação, né, contribuem para a harmonia da vida da gente. E isso é visto lá no próprio lar, que é caracterizado aqui nessa história trazida através de Chico Xavier por André Luiz, o nosso repórter na espiritualidade. A gente verifica que as mazelas, as questões das doenças, permanecem no plano espiritual. A gente não morre e muda tudo, não, né? Porque nós temos que nos autoeducarmos. E alguém que inclinou outro em a queda, mais tarde tem que ampará-lo no seu próprio soerguimento. Isso a gente vai ver aqui no capítulo de hoje. E a gente sabe que em vários casos especiais no plano espiritual, o próprio plano espiritual adequa, né, o corpo físico através até de interferência nos próprios cromossomas e tal, diante da nossa formação perispiritual, para que se desempenhe uma atividade necessária naquela reencarnação. Há reencarnações que ocorrem por automatismo dos próprios princípios embriogênicos. É magnetismo dos próprios pais. Nesse capítulo a gente vê a reencarnação, essa valorização da maternidade. A importância disso para os espíritos. Então, assim começa André Luiz. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório. Quer dizer, o planejamento. A gente sabe que existe um ministério, né,
da reencarnação. A gente viu isso em nosso lar. A questão é importante, né, das simpatias e das antipatias. Então, quando ele diz aqui, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarence informou conciso, que o problema é doloroso, mas é simples, trata-se tão somente de ligeira prova necessária, Júlio sofrerá do corpo físico, entretanto, com 2 tentativas de autoaniquilamento por 2 vezes, deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. E aí a gente sabe como é duro quando a gente se dá conta das nossas imperfeições. Eu vejo isso ainda reencarnada, né? Quando a gente erra sempre a mesma coisa. E se dá conta e não consegue mudar aquela situação. Faz ideia. Essa reconciliação necessária, né? Em que a gente vê que todo o bem que fizermos, vamos ter isso como resposta a algo bom, né? Vimos que a Zumira, Odila e Amaro e Clara estão se unindo cada vez mais para que haja essa reconciliação, haja essa possibilidade de retorno e de convivência mais fraterna. A gente vê também as importantes simpatias e ações dos companheiros que fizeram parte da nossa vida numa determinada encarnação ou várias. A gente vai ver Evelina, né? Dizendo que sonhou com a mãe, que a viu nitidamente, recomendando que ela fosse boa filha para Zumira, né? E isso tudo é com influências, intervenções seria mais o termo, né? Do plano espiritual. E aí, nós vamos ver Clara auxiliando no plano espiritual, a mãezinha, o encontro com o Júlio, né? Nós vamos vendo que há uma necessidade desse espírito reencarnar com algumas dificuldades marcadas já no seu próprio perispírito. Ele, como espírito, exige um auxílio, recursos para a sua reabilitação. Que o passado reflete-se no presente. E há necessidade, como diz lá no Livro dos Espíritos, de aprendizado no plano espiritual, mas é no plano carnal que a gente testa, que a gente se coloca em prova, não é verdade? E aí nós vamos continuar por aqui, ó. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, e quem estuda
solidifica o que se aprende, o que se aprendeu, né, Nilbert? É reencarnado. Isso tem uma questão do livro dos espíritos. Aqui eu fiquei tão preocupado que eu não estava conseguindo entrar no Pau Talk que eu deixei o livro dos espíritos longe de mim. E não anotei aqui do lado. Mas tem uma questão lá clara desse aprendizado, quando fala da erraticidade. Aí diz que depois dele estagiar muitos anos nessas regiões inferiores, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no entanto, e mostrando significativa expressão fisionômica, juntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Lógico que isso é num planeta de prova e expiação, né, gente? Porque num outro planeta a gente não precisa aprender sofrendo. Um planeta mais evoluído, a gente aprende de outra forma. Aí fala assim, Hilário, penso contudo no martírio dos pais. Mas aí o ministro canarense fala: meus amigos, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la com o desequilíbrio emocional de Amar e Zumira, que é o que estava acontecendo com os encarnados. No pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. E isso nós vimos aqui, essas ligações, né? De Zumira, Amaro, Júlio, não eram à toa. Nós vimos nos capítulos anteriores. E vimos o irmão Clarence dizer que a lei é sempre a lei. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolvem o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. Ele explica isso para nós no capítulo anterior. E aqui vem contando, né? Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamos-nos cismarentos, reflexivos, à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade, que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada quando alcançamos a residência do ferroviário, envolvida em sombra. Olha só, hein? Ai, bendito culto do lar, bendita doutrina em nossas vidas, bendito esforço para que a gente mantenha o nosso pensamento e nosso comportamento um pouco mais dentro da caridade, né? Que o nosso passado também não deve ser lá um passadinho, mas com esse esforço já do conhecimento atual, favorece esse estudo a nossa ambiência, o culto, mas também o nosso esforço no dia a dia. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, a irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houver absorvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador solícito explicou. O doentio encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. Muitas das vezes, eles nos levam, várias vezes, para nós travarmos contato com aqueles que serão nossos pais. Mas, principalmente, ou muitas das vezes, isso também é importante rever, que
nos leva a contactar com, vamos dizer assim, o fluido do local. E aqui diz, esse reequilíbrio da alma nesse ambiente que lhe é familiar no mundo constitui uma base firme para a reencarnação. Irmã Clara fez-lhe expressivo aceno, aí ele não prosseguiu a explicar. E o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Transcorridos alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro convidando-nos a entrar. Olha o respeito, gente. Mesmo sendo superiores, vindo para uma tarefa importante, olha o respeito do plano espiritual conosco. Transcorridos alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro. E levou, por quê? Para não entrar todo mundo, o casal está num momento muito deles. Então vamos voltar a esse pedaço, né? A irmã Clara fez-lhe expressivo aceno quando o Clarencio começou a explicar a importância de estar em contato, o espírito, com o ambiente que lhe era já familiar, doméstico, o ambiente na Terra. E Zulmira, né, que estava no sono, desprendida, bela, radiante, recebe aquele espírito do Júlio, assim, de uma forma linda. Odila, por sua vez, ao perceber e ver aquilo, chorava. E Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou, com voz comovedora. Nós vamos vendo o espírito de Zulmira aquecendo a vontade do Pai maior. Quando Clarencio começa a orar, e nessa oração que ele fala, Senhor, abençoa-nos, diante das almas que aceitam resignadamente as leis. Está lá no Evangelho, obediência e resignação. Que a obediência às leis do Pai é a razão. E a resignação é o consentimento do coração, do sentimento. E é o que a Zulmira demonstrou ali. E a palavra do ministro, saturada do paternal amor, deste amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levara-nos à comoção. Esse é o verdadeiro amor. É a verdadeira lei de amor que fala o Evangelho. E que tanto Leon Denis traz para nós no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Alguém já leu esse livro? Se não leu, Rogério, Bruna, que Nilbert e Lisa, eu tenho certeza que já lê. Companheiros da internet que vão ouvir esse estudo pelo YouTube, olha, é para todo ser reencarnado entender a sua dor, entender o amor, entender a vontade, a força da alma, a potência maior. E só com ela nós mudamos o nosso caminhar. E Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída, olha que interessante, atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao regaço até junto do nosso orientador e ajoelhou-se. O ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça transfigurada. Esse negócio de dizer também, que a gente não deve se emocionar, não deve chorar. Gente, Clarencio se emociona, não é se desesperar de emoção. É como diz aqui, né? Como é que tem uma palavra aqui que eu achei interessante.
quando fala das nossas emoções, que apesar da gente as conter, isso, né? Os bons espíritos são equilibrados, mas não são insensíveis. Então, verte do coração. Então, não é aquele desespero, né, de gritar, de chorar, de fazer. Não, é do coração. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação que me habituara a querer com extremado carinho. Jorro estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte da destra que acariciava a irmã genuflexa. Projetavam-se os raios de safirina luz, né, ao apoio do alto para aquele momento lindo. Maravilhosos instantes de expectação ocorreram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio ergueu-a, conduzindo ao leito com a criança. Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho. Ó, começou todo um processo de aconchego para a reencarnação, que se enlaçou a ela instintivamente, à maneira de um molusco a acomodar-se na própria concha. Júlio dormira placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam concurso ativo dos técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior, mas ali o fenômeno era demasiadamente simples. O corpo sutil do menino, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgando-se gradativamente aos nossos casos do Sigismundo. Irmã Clara e as companheiras osculatura mãe furtado e desfalecente, retiramo-nos, tomados de alegria, que nasce pura na obrigação bem cumprida. Isso também é interessante. Ai, não, eu estou feliz porque eu fiz um estudo hoje legal. Ai, cuidado com a vaidade, hein? Sim, mas a alegria do dever cumprido é importante também. O cumprimento de alguém para que nos incentive a continuidade da tarefa também, né? Odila encarregou-se da assistência a Zulmira e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente. E quando nos vimos de novo, a sós, as indagações surgiram imperiosas. O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada no momento a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis com responsabilidade justa dos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência dos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Aquilo que a gente conversou já. Então, há diferentes planejamentos de acordo com a necessidade daquele grupo. E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Inquiriu Hilário, estudioso. Merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que não lhe faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. E se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo, perguntei, por minha vez, receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-lhe pleno domínio das emoções. Médico, tá vendo?
Às vezes a gente até diz que eles são frios, às vezes são mesmo, mas são preparados no plano espiritual para ter um domínio das emoções, senão não trabalhariam, né, gente? Vendo tantas coisas, mortes a toda hora em suas mãos. Por que não mais indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos, na Terra os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Então tem que ter a vontade. Não é a vontade, desejo bobo, não. É a vontade, potência da alma. Para lutar e conseguir, sabendo que vai passar, conseguir vir e reencarnar. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. Está lá na 132 do Livro dos Espíritos. Para nos aprimorarmos e fazer a nossa parte na humanidade para progresso da mesma. Aí vem, seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante do recomeço. Aí a gente vai dizer, como assim? Eu não vou querer ficar por lá mesmo, voltar para esse planeta, para as minhas dificuldades. Só que a gente lá, como está no próprio Livro dos Espíritos, percebemos melhor a nossa situação e queremos sim nos reeducarmos. Ficamos constrangidos com aquilo que já fizemos. E aí ele coloca, né, que quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo da repetição da experiência. O ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Está lá, acho que na 166 do Livro dos Espíritos. Acho que é 166. De que modo pode o homem chegar à felicidade, à perfeição, uma coisa assim. E eles dizem, sofrendo uma nova existência. Sofrendo. Hein? Milhões de destinos se reestruturam dessa forma. E ele diz, né, que a existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Aí ele ia continuar. Né? O Hilário faz uma pergunta sobre. Aí o mentor completa a definição respondendo: o seio maternal é um vaso anímico de elevado poder magnético. Olha a responsabilidade da missão da maternidade e da paternidade. Está lá mesmo em Ocupações dos Espíritos, quando fala-se paternidade é uma missão. E paternidade ali no sentido de pais, não só de pai. Aí ele diz, né, é um vaso anímico de elevado poder magnético, um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas ao sopro do Criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim. A dificuldade orgânica desse espírito e que para essa nova mãe, Zumira, vai ser um grande trabalho. E ele ainda mantinha essa úlcera marcada, no perispírito. Então vão trazer algumas consequências no novo corpo físico.
Que o Senhor Jesus continue nos acompanhando e que nós possamos pedir à companheira para fazer a prece final. Bem, vamos agradecer a Vera pelo estudo da noite de hoje, né, sobre a importância da programação reencarnatória, tudo isso, como foi, né, colocado aí, bem explicado, e está aí no livro, quem quiser dar uma lida também. Na próxima semana teremos a continuidade, né? Isso foi bom, não é, Rogério? É a reencarnação, a preparação, né, da reencarnação que Vera mostrou aí pra gente no estudo. É assim mesmo, acontece com todos nós dessa mesma maneira, não muda, é igualzinho, é um cuidado que ele tem nesse momento, né, com a reencarnação, com o preparo, né? Procura afinidade, procura sintonia, procura equilíbrio, respeito, foi tudo isso que ela colocou, né? Ele respeita o momento para entrar no aposento, tudo isso. E até chegar o momento de colocar, né, o espírito, né, que vai reencarnar ali próximo para iniciar o processo. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que nos é dada através da reencarnação. Que possamos cada um de nós aproveitarmos essa maravilhosa que é a misericórdia divina para todos nós e fazermos o melhor que nós possamos por todos nós. Como Jesus solicitou para que nós amemos-nos uns aos outros, que é através do amor que nós vamos sanar os nossos débitos, corrigir os nossos defeitos e nos transformarmos para conseguirmos conquistarmos a nossa evolução. Que o nosso amado Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que possamos, ao descansarmos o nosso corpo físico, podermos participarmos desses estudos com esses irmãos na espiritualidade amiga. E assim pedimos a permissão para darmos por finalizados mais um estudo da noite de hoje.